Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Cumprimentar aqui o Pedro e o Mané. Já há algum tempo que não participava das Palavras Cruzadas. E desta vez calhou-nos aqui uma lição que traz sempre algumas dúvidas, algumas questões, alguns dilemas. Enfim, é algo que se calhar nós deveríamos tentar explicar de uma forma sucinta e clara para que todos pudessem perceber, se bem que é sempre um tema um pouco delicado. Mas, como sempre, eu acho que devíamos começar pelo verso áureo. Eu iria então ler aqui o verso áureo que diz o seguinte: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós, durante esta semana, vamos falar aqui de juízo. E antes de passar a palavra ao Mané e ao Pedro, dizer que geralmente a palavra juízo e julgamento nós associamos sempre a uma coisa má. Independentemente do resultado, por vezes, quando há um julgamento, geralmente há uma parte que sai favorável e outra parte que sai desfavorável, digamos assim. Né? Mas é interessante que nós associamos sempre um julgamento a algo mal, ou uma injustiça, ou qualquer coisa que não correu bem. E durante esta semana nós vamos falar sobre o juízo pré-advento, o juízo milenar e o juízo executivo. E eu gostava de abrir aqui agora o debate para que pudéssemos falar durante estes minutos que vamos estar aqui sobre este tipo de juízo. Quero ia começar aqui pelo Mané, e depois o Mané passava a bola ao Pedro e vamos acompanhando assim a lição aqui nas Palavras Cruzadas. Mané, o que é Olá, que diz esta lição? olá a todos. Esta lição efetivamente é uma lição desafiante, mas é uma lição que ao mesmo tempo nós não podemos deixar de encarar, porque efetivamente nós temos noção de que Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de justiça. E o que se está a passar nesta Terra, o que se está a passar nas nossas vidas individualmente, enquanto habitantes deste planeta, vamos ter que enfrentar o juízo, porque efetivamente nós sabemos que somos seres pecadores, somos seres que desobedecemos e efetivamente Deus criou um plano. Como eu costumo dizer, Deus criou uma terceira via e essa terceira via é a possibilidade de manter a justiça e o seu amor e a salvação dos seus filhos, apesar de continuar a ter que ser justo. E tu focaste num aspecto muito interessante, que é a comparação do que nós entendemos como julgamento, como juízo, o conceito terreno que nós temos dessa situação, mas mesmo o conceito terreno, e eu queria até começar por aqui um bocadinho por abordar isso. Até o nosso conceito humano de julgamento, nem sempre, felizmente a maioria de nós, se calhar, nunca passou por uma situação de julgamento, muito menos de julgamento criminal, onde estamos a ser acusados de um crime. Acredito que a maioria não tenha passado por essa situação. Mas a verdade é que nós encaramos o julgamento de duas maneiras. Quando nós sabemos que somos culpados, nós temos medo do julgamento. Quando nós consideramos que somos inocentes, e eu agora estou a falar aqui de uma perspectiva humana, quando nós consideramos que somos inocentes e que estamos a ser acusados injustamente, acusados erradamente, nós queremos o julgamento para, efetivamente, poder mostrar perante tudo e perante todos a nossa inocência. E isso acontece muitas vezes. Eu não sei se vocês já ouviram, mas há muitas situações em que o crime não é muito grave, ou algumas situações em que os crimes não são muito graves, em que o Ministério Público, que é a entidade que acusa, às vezes propõe uma pena de trabalho a favor da comunidade ainda antes de chegar ao julgamento, no sentido de vamos pôr uma pedra sobre o assunto, isto não é muito grave, vamos arquivar isto e a pessoa que é acusada faz uma pena comunitária a travar. E há pessoas, inclusivamente, eu só estou a ir buscar este tema só por um bocadinho por aqui, e há pessoas que dizem, não, eu quero ir a julgamento, eu quero estar perante o juiz, e eu quero estar perante o juiz porque me estão a já propor um acordo pré-julgamento em que implica eu aceitar aquele acordo mais leve para evitar ir julgamento, mas eu não quero. Eu quero ir a julgamento
para demonstrar a minha inocência. E, efetivamente, aqui, e já estou a falar demais, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, efetivamente, o julgamento tem estas duas vertentes, como tu muito bem disseste, e a nossa lição também fala. Tem a vertente de condenar quem deve ser condenado, e estamos a falar, estou a presumir um julgamento justo, mas também tem a vertente de demonstrar a todos os que acedem e que estão a ver esse julgamento que aquela pessoa está inocente ou, e agora puxando um bocadinho aqui para a nossa lição, ou que as suas atitudes estão justificadas, estão ilibadas por algum argumento, como por exemplo no caso humano, a autodefesa, etc. E aqui não temos esse argumento, mas temos o argumento de Cristo, não é? Que nos apresenta a dizer, não. Esse senhor, esse excelentíssimo senhor, não deverá ser condenado porque eu paguei a pena por ele. E todo o cristão que tem essa situação em plena consciência e que aceitou Cristo como seu salvador pessoal, não deve encarar este dia do julgamento como um aspecto negativo, como um aspecto de medo, mas como um aspecto de libertação. Porque perante toda a humanidade é nesse momento que os seres humanos vão ser declarados, neste caso, livres e declarados salvos eternamente nesse julgamento final. E é isto que eu chamo também a atenção. Esse julgamento vai ser um aspecto para não apenas homens e Deus, mas também para todos os seres viventes que nós acreditamos que existem no universo. E antes de passar um bocadinho a palavra ao Pedro, e desculpem por estar já todo entusiasmado a falar um bocadinho, porque isto também tem alguma coisa a ver com o meu antecedente profissional ou a minha vocação profissional, mas efetivamente nós somos chamados a atenção para este trimestre, para esta lição de vários tipos de julgamento. E eu queria dizer um bocadinho isto. Eu acho que não é vários tipos de julgamento. E não é isso que a lição nos diz. São várias fases do mesmo julgamento. Ok? Até no próprio aspecto humano, nós sabemos, ou muitos de nós já deverão saber, que efetivamente nós muitas vezes temos um primeiro julgamento por um juiz, mas as partes inclusivamente podem recorrer para um tribunal superior e muitas vezes para outro tribunal superior. Ou seja, a mesma sentença é proferida e depois revista e depois, muitas vezes, ainda novamente confirmada por outra instância. E se formos a ver aqui o que nós falamos aqui de três tipos de juízos. O juízo pré-advento, o juízo milenar e o juízo executivo. Nós estamos aqui perante um processo em que começa o juízo pré-advento, em que, efetivamente, há uma análise que já está, que nós, enquanto adventistas, consideramos que já está a ocorrer. Depois da vinda de Cristo e de levar, efetivamente, os salvos, os que foram considerados justificados para o céu, haverá aí uma segunda fase do julgamento, que é a verificação se essa escolha dos salvos foi devidamente correta, e depois há o juízo executivo, que no fundo será quase a aplicação da pena. Mas eu já me estou a alargar e não sei, Pedro, o que é que tu tens a dizer relativamente a isto, se encaras isto também como três fases distintas, se efetivamente o que é que diz mais, chama mais a atenção relativamente a isto do juízo, não é? Mesmo que não seja nestas três fases. Eu, quando comecei a estudar este assunto, a primeira coisa que eu pensei foi: nós temos que usar aqui umas lentes para olhar para a questão do julgamento. E a lente que nós devemos usar é: Deus é amor. E se nós tivermos a noção e a consciência de que Deus fez tudo para que ninguém fosse condenado neste julgamento, ao ponto de dar o seu filho, enviar o seu filho para morrer, para que todos aqueles que escolherem aceitar esse sacrifício poderem ser absolvidos da culpa e serem considerados inocentes neste julgamento. E quando nós olhamos para este julgamento, que eu concordo contigo, Mané, que são três fases do mesmo processo, digamos assim, quando olhamos com esta ideia do amor, nós percebemos que não é um juiz arbitrário que vai investigar a nossa vida e decidir: olha, tu és bom ou tu és mau, e portanto vais ser ou condenado
absolvido, nós sabemos que este julgamento trata esta palavra vindicação, ou seja, da justificação daqueles que aceitaram Cristo e da condenação daqueles que não aceitaram. É interessante que este julgamento tem vários critérios que eu acho interessante. Um é que às vezes nós, nesta relação com Deus, que muitas vezes é marcada pelo medo, né, de um Deus criador, eterno, e longe de nós, e que castiga, às vezes temos esta perspectiva de um Deus que castiga. Nós vemos aqui na lição que, pelo menos grande parte daquilo que vai estar em julgamento é a maneira como nós tratamos aqueles que estão à nossa volta. Não é? Em São Mateus 24 e 25, nós vemos que o critério daquela parábola que ilustra o julgamento, né, das ovelhas e dos bodes, é precisamente a maneira como nós tratamos aqueles que estavam à nossa volta. Se fomos uma bênção para eles ou não, se fomos ao encontro das necessidades deles ou não. E vemos aí que Cristo não centraliza este julgamento tanto na relação homem-Deus, mas na escolha que o homem deve fazer e que se reflete naquilo que nós, na maneira como nós nos relacionamos com o próximo, no fundo, aqueles que estão à nossa volta. Não sei se o Bruno concorda com isto. Eu ia dizer, vocês dois falaram numa situação. Primeiro, o Mané disse bem aquela de nós não corremos o erro de pensarmos que são 3 julgamentos. São diferentes fases, mas que no final isto só tem 2 soluções, como nós conhecemos no julgamento aqui na Terra, né? Ou é acusado ou não é acusado. E depois, Pedro, tu falaste das lentes, começaste a falar por umas lentes que acho que é das maiores esperanças que nós temos de ter. Tu começaste a falar na lente da bondade de Deus, do amor de Deus. E é engraçado que a lição, quando o Mané estava a falar, eu estava aqui a ouvir o Mané e depois lembrei-me aqui de uma pergunta, porque nós temos sempre, como eu disse, o medo parece estar associado à palavra julgamento, ao juízo. Há sempre ali um receio da nossa parte. E o Mané disse bem que quando nós não temos medo, não temos receio, nós até queremos que haja um julgamento para mostrarmos que somos como que não somos somos inocentes ou que não somos inocentes, exatamente, estava a falar a palavra, exatamente, que somos inocentes. E até nós tomamos iniciativa que seja depressa o julgamento para se comprovar a nossa inocência. Então eu coloco a seguinte questão. Nós sabemos que existe julgamento. E a lição fala de como é que o nosso conhecimento em relação a que há um juízo no céu deveria impactar com o modo como vivemos na Terra. O Pedro já fatou. Força, Pedro, força. Atenção que nós não tínhamos combinado isto. Eu escrevi assim. Não devia. O que é que eu quero dizer com isto? Não é porque vai haver um juízo ou um julgamento ou a hipótese de eu ser condenado ou não, que eu aceito o sacrifício de Cristo ou que eu sigo os princípios do cristianismo e que eu escolhi ser cristão. Não tem nada a ver com o ter medo de um julgamento ou não. E quando tem a ver com isso, são precisamente aqueles de quem Jesus diz: nunca vos conheci, não sei quem são. Onde é que estiveram? Exatamente. Fizeram isso por medo, não porque me conheciam, não porque amavam os meus princípios de vida, não porque queriam estar... Não porque tinham amor, não é? É por medo. E muitas vezes parece que se prega o evangelho do medo, porque vai haver um juízo, tens de te arrepender. Não é nada disso. Há uma frase que eu achei espetacular aqui na lição, no dia de domingo, que diz assim: no final... o juízo não é o tempo em que Deus decide aceitar-nos ou rejeitar-nos. E muitas vezes nós olhamos para o julgamento como isto. É Deus que nos vai aceitar ou não. Mas aqui diz que não é esse o tempo. Mas é o tempo em que Deus finaliza a nossa escolha.
se aceitamos ou não. É uma escolha manifesta nas nossas obras. E isto muda completamente aqui. Digamos que Deus, o julgamento é mais, não sei, Mané, se há algum termo para isto, é mais uma descrição daquilo que foi feito, um relato daquilo que foi feito e da decisão que cada um de nós tomou. A questão, eu não sei se vocês vão concordar, eu vou dar aqui uma imagem um bocadinho diferente, também todos passámos, principalmente tu, Pedro, que passaste uma grande parte da tua vida a estudar e ainda passas, mas isto é a mesma perspectiva de, eu quando estudo para aprender ou estudo para passar o exame? Quer dizer, eu sei que a nossa vontade e a nossa preocupação muitas vezes são os exames. E passar o exame. E é de passar, exatamente. Tal e qual. Mas se pensarmos, efetivamente, o que nós estamos a estudar é para aprender. É para aprender uma determinada profissão, é para aprender uma determinada matéria, é para aprender uma determinada natureza de vida. E quando eu vou buscar aqui a questão do exame como a questão do aprender, o exame, como é óbvio, é um processo normal de qualquer vida, de qualquer estudante. E nós também sabemos que muitas vezes, como estudantes, nós estamos focados em passar o exame, em passar aquela disciplina. Mas se formos a pensar muito bem, e todos nós que aqui estamos, que já passámos por isso e que já estamos no mundo profissional, se calhar o grande foco e o grande desafio não é pensar no exame, é pensar na importância de aprender aquela matéria para a minha vida futura. Eu com esta imagem estou a querer dizer o quê? Estou a querer ir um bocadinho ao encontro daquilo que o Pedro disse, que eu concordo plenamente. Eu não tenho que estar preocupado com o julgamento. Eu não tenho que estar preocupado com se eu vou ser julgado, quando é que eu vou ser julgado, como é que eu vou ser julgado. Eu não estou a dizer que esta doutrina do julgamento e o que nós estamos a estudar não é importante. É importante nós conhecermos como as coisas se estão a processar. Mas eu acho que é mais importante estudarmos estas lições, não numa perspectiva de medo, não numa perspectiva de vão ser julgados, vão ser julgados. Porque a verdade é que nós sabemos que isso vai acontecer, mas não é isso que deve dominar a nossa vida. O que deve dominar a nossa vida é o que o Pedro estava a dizer, porque nós sabemos, e com isto vamos dizer é que eu vou ajudar o meu irmão porque sei que isso é que me vai levar para o céu. Eu vou ajudar o meu coisa porque li Mateus e Mateus disse que sei o que é que Cristo vai dizer no final. Não, isso é um alerta, efetivamente. Mas eu devo ajudar o meu irmão porque eu amo o meu próximo. E a consequência de amar o meu próximo vai ser ter esses atos que vão ser os frutos. Lá voltamos à causa ou consequência. E aqui o que eu estava a dizer é como o aluno estuda, efetivamente, para aprender. As causas vão ser conseguir passar no exame, como é óbvio, se estudar como deve ser. E se nós seguirmos o que Deus quer para a nossa vida, em termos de amor ao próximo, em termos de comunhão com Deus, os nossos frutos, e temos que encarar o juízo de uma maneira, se calhar, como redentora, não é? E quando digo redentora, é de um juízo como um momento de libertação em que nós ansiamos por ele, porque é ele que nos vai permitir passar esta fase da nossa vida terrena, digamos assim, do nosso mundo, para uma vida eterna. E eu agora queria-vos chamar só a atenção numa coisa, e eu isso concordo convosco, que eu acho que esta lição é importantíssimo dizer isto, que é assim, o juízo não está aqui como se te portas mal vais a julgamento. Uma coisa negativa, não está com uma carga negativa, não é? Ele terá uma carga negativa, efetivamente, sabemos, para aqueles que não optaram ou cooptaram por seguir o seu próprio caminho, diferente do caminho... Mas, Mané, desde o início que há a carga negativa quando entrou o pecado no mundo, não é? Quer dizer, nós não conseguimos tirar essa parte negativa que apareceu. Sabem, eu ia-vos levantar esta questão. Sabem a mim o que é que eu gostei mais desta lição, efetivamente, relativamente ao juízo? Foi conseguir perceber o mecanismo, e vou falar em palavras humanas, como é óbvio, em palavras terra a terra, não como nada de teologia, mas o meio que Deus criou deste julgamento, de nós olharmos para isto e vermos o caráter de Deus. E um caráter de Deus que Deus procura, sem precisar, quase nós sabemos de o fazer, mas Ele próprio voluntariamente o faz, de justificar as suas opções em levar uns consigo e deixar outros e não os levar consigo. Em considerar uns como remidos e outros não como remidos. Vocês já viram que, efetivamente, há o tal juízo pré-advento que está a ocorrer, não é? Que está a ocorrer no céu, como nós acreditamos, adventistas do sétimo dia, o juízo investigativo. Mas depois,
ele dará a possibilidade, em primeiro lugar, aos salvos de questionarem, efetivamente, o julgamento que fez. Porque é que eles estão ali e porque é que os outros não estão ali, efetivamente. Dá para justificar, dá para perceber... Ou seja, este julgamento, nós hoje falamos muito disto, não é? Nós falamos muito de transparência. E o julgamento, efetivamente, é uma transparência porque, efetivamente, nós sabemos que no final haverá os que irão para o céu e os que não irão com Deus para o céu. Mas porquê é que isso acontece, não é? Claro. Deus podia dizer, olha, eu escolhi estes porque estes é que são os bons, estes é que são os salvos e os outros não são. Mas sabes que aí, deixa-me só dizer uma coisa, Mané, sabes que aí até nós conseguimos ver o lado de justo, de amor que há em Deus. Porque nós sabemos, e já falámos sobre isso, sobre várias temáticas, em que a transparência geralmente é vista com bons olhos. Claro. Em tudo. Seja a nível financeiro, seja a nível emocional, seja... Enfim, se nós formos a ver, sempre que há transparência... É pacífico e é visto como um agrado e dá para justificar alguns atos. Quando não há transparência, aí é que nós começamos a questionar. E aqui vamos ter, porque seguramente nós vamos ter dúvidas, vamos questionar porquê o fulano A e o fulano B, se eram assim, se não eram assim. E aqui vamos demonstrar, vamos receber um pouco do amor de Deus, em que vai ser um Deus justo, vai ser um Deus em que demonstra o que é que... o motivo das suas escolhas. E só para vos dizer aqui uma coisa, vocês estavam a falar, e tinha aqui uma frase na lição que diz o seguinte: o processo de juízo de Deus é uma mistura perfeita de justiça e de misericórdia, sendo que ambas derivam do seu amor incondicional. E eu acho que nós sabemos que vai haver, que vamos ser julgados, que uns se vão salvar e outros não se vão salvar. Mas esta situação de nós sabemos que Deus é um Deus justo, que é um Deus de amor e que vai ser uma sentença onde as escolhas vão ser explicadas, onde nós vamos ter a certeza de que vai haver justiça, deve-nos tranquilizar e não, bem pelo contrário, como tu dizias e bem, Mané, deve-nos deixar ansiosos para que nós possamos, que haja um julgamento que era para acabar esta situação e para que possamos seguir com a vida eterna. Pedro? Fazendo assim, se calhar, um apanhado disto tudo que falámos até agora, eu encaro isto assim: cada ser humano, ao longo da sua vida, vai escolher se quer ou servir a Deus, ou aceitar o sacrifício de Cristo, ou consoante o conhecimento que tem. Deixamos essa parte de julgamento para Deus, não é? Vai fazer uma escolha e essa escolha depois vai ser, digamos, validada por Deus. E aqui nós temos já duas coisas. Uma, que é este juízo pré-advento, no sentido de que aquilo que aconteceu antes da segunda vinda de Cristo, as opções, as escolhas que cada ser humano fez com que Deus salvasse uns e não salvasse outros, por escolha dos próprios, e não por condenação de Deus, digamos assim. Há uma escolha aqui. E Deus vai validar essa escolha. Depois, durante o milénio, aqueles que foram salvos vão poder olhar para... eu adoro esta parte, porque quem está em julgamento não é o ser humano, é o juiz. Deus. É o juiz que decidiu. Exato. Há aqui uma grande diferença, é isso mesmo. É uma grande diferença, que é uma coisa extraordinária. O juiz nos ultrapassa, não é? O juiz aceita que a sua decisão, a sua sabedoria, seja também, de certa forma, validada pelo ser humano. Ou seja, durante aquele juízo milenar, durante aquele milénio, nós vamos poder dizer a Deus assim: olha, porque é que o indivíduo X está aqui? O que é que tu consideraste, ou o que é que se passou, porque é que ele foi considerado justo? E porque é que o indivíduo Y não está aqui? Ele que trabalhava tanto na igreja, pregava, fazia isto tudo, porque é que não está aqui?
E digamos que Deus vai dar satisfação ou vai apresentar aquilo que foi a base da sua decisão. E isto é um escrutínio que para um Deus que é criador do universo, omnipotente, omnipresente, omnissapiente, sujeitar-se de certa maneira a ter que dar satisfações ao ser humano, ainda é mais uma prova do amor que está presente neste processo todo. Pedro, e isso que tu estás a destacar é uma das coisas que eu acho que é o ponto central da nossa lição desta semana. Efetivamente, porque o que é que Deus foi acusado inicialmente de ser por Satanás? Satanás acusou Deus de ser um tirano, de Deus não aceitar as escolhas, de Deus se impor. E, efetivamente, todo este processo de julgamento vai mostrar não apenas aos anjos caídos, à humanidade, a todo o universo, vai mudar, efetivamente, que a escolha que Deus fez não foi uma escolha dele, foi uma escolha dos seres humanos, que ele apenas a respeitou e que a respeitou corretamente. Porque, como tu dizes muito bem, quem irá estar no céu ou deixará de estar no céu será uma escolha que cada um de nós terá que fazer. Pelo que nós entendemos da nossa vida e pelas consequências que isso trará para nós. Mas, efetivamente, e isto agora abre aqui uma coisa que não é exatamente bem a lição desta semana, mas eu vos queria deixar de chamar a atenção para isto, que eu acho que é muito importante na aplicação diária. Sabe o que é que a lição desta semana, pelo menos a mim, me deu muito interessante? Eu não sei se vocês acham isto, que é olhar para o julgamento de Deus, olhar para as cautelas que este julgamento tem, que é várias fases, uma fase onde tu dizes muito bem, que é depois da sentença dita, não é? De levar uns para o céu e não levar, a própria sentença será revista por todos os interessados no processo, poderão rever, questionar, mas porquê é que estou eu, porquê é que o outro não está, porquê é que está aqui fulano, o que é que aconteceu? E, efetivamente, isso contrasta tanto, e agora é a parte que se calhar negativa para nós, com o juízo humano, e quando digo com o juízo humano, digo com o juízo na própria igreja. Quantas vezes nós somos tão rápidos a julgar o nosso irmão que está sentado ao nosso lado? Quantas vezes é que para nós o nosso juízo é momentâneo pelo aspecto, pela palavra, pelo que ele diz? Quer dizer, nós fazemos alguma sentença ao fim de 10 segundos. E para nós essa sentença é inquestionável. Exatamente, tal e qual. Aquele irmão é um grande herege porque disse aquilo e nunca mais falo com ele. Não existem argumentos que possam... Nada. Nós, contrariamente a Deus e contrariamente ao que nos mostra desta semana, que o processo de julgamento não é brincadeira. Vai haver 1 milénio, 1000 anos, para questionar, perguntar porque é que aquela sentença foi dada daquela maneira. Quer dizer, e nós aqui somos tão rápidos aquele irmão não gosta dele porque ele é assim, ou porque ele é assado, ou porque ele faz isto. Quer dizer, vocês já imaginaram, isto vai significar a quantidade de surpresas que haverá no céu? A quantidade de surpresas, porque senão, se isto fosse óbvio para todos, não havia necessidade de justificar. Exatamente. A verdade é que o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, o que a nossa mente alcança, se calhar, se tivermos a oportunidade, não é oportunidade, se conseguirmos a nossa vontade e um dia irmos para o céu e efetivamente conseguirmos estar lá, se calhar isso é logo o primeiro caminho andado, que efetivamente há muitas das nossas crenças, muito do que nós consideramos que não corresponde à verdade. E que nós vamos ter esse milénio até um bocadinho para conhecer a verdade relativamente às pessoas. Porque nós ficamos esclarecidos. Nós não sabemos o que é que muitas vezes se passa entre portas. Nós não sabemos o que é que se passa na cabeça das pessoas. Porque, Mané, eu acho que concordas comigo, não tínhamos dúvidas que nós vamos ter surpresas. Não há dúvida, não é? Para o bem ou para o mal, não vamos estar bem, mas que vamos ter surpresas, seguramente que vamos ter. Vocês já imaginaram muitas vezes que, se calhar, eu digo sempre isto porque acho que é das coisas que eu acho mais ou menos mais curiosas, quer dizer, os mártires que houve nos primeiros cristãos ao longo do coisa, que foram perseguidos, se calhar perceber-se que algum dos seus captores, algum dos seus perseguidores acabou-se por se converter, não é? Isso vai ser estranhíssimo. E a verdade é que esta lição traz-nos uma coisa muito importante, que é o juízo de Deus não é um juízo de um rei tirano.
não é um juízo de alguém como o Pedro diz e muito bem, é alguém com poder omnipotente, mas não utiliza esse poder de uma maneira de, com isso, não dar justificações a ninguém. Regra geral, o poder muitas vezes vem associado a eu nem estou aqui, mas quem és tu para eu agora ter que justificar as minhas atitudes, não é? Quantas vezes é que nós até enchemos nós aqui do peito feito e dizemos, mas que eu tenho que dar justificações a alguém? Não, quer dizer, e Deus que é o Deus que é, faz um julgamento, mas faz um julgamento de tal maneira transparente e de tal maneira honesto, pelas nossas palavras, que dá uma justificação sobre as suas decisões enquanto Deus, não é? Não sei o que é que vocês acham sobre isso, o que é que retiraram também de importante desta lição, porque também já vamos andando um bocadinho para a parte final, julgo eu. Sim, mas, aliás, já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho o tempo. Mas o que é que, se quiserem, quer dizer, eu acho que podíamos focar aqui do que é que nós, para nós, é importante esta lição, não é? Porque é o que o Pedro também dizia. Esta lição não pode ser uma lição, na nossa opinião, e eu acho que posso falar por todos, pelo que nós falámos aqui, que deve ser utilizada como argumento de medo. Atenção! Não te portas mal, vais a julgamento. Eu acho que até exatamente nós temos que olhar de maneira contrária. Não por esse prisma do medo, de eu vou fazer pelo medo que vou ter, porque isso revela exatamente o contrário de amor. Pedro, tu ias falar, que é para depois concluirmos, já estamos aqui a passar a hora, se calhar davas a tua opinião final, o Mané, e depois eu concluía, se calhar fazíamos assim. Pedro, avança. Eu também gostei muito desta lição, desta semana. Acho que impressionou muito isto que eu já disse, do facto de Deus se deixar verificar ou dar satisfações das suas decisões. Por um lado isto. Por um lado, o amor que está sempre presente em tudo, e a misericórdia, a paciência que Deus tem com o ser humano, que precisa de ver as coisas, precisa de compreender, e Deus está sempre disposto a explicar. Outro ponto interessante que o juízo não é opcional. Vai acontecer. Está escrito na Bíblia, faz parte, digamos, do percurso da humanidade. Mas não é um juízo, não é um julgamento marcado pelo medo, mas sim marcado pelo amor. E marcado pelas decisões livres de cada um ser humano tomou ao longo da sua vida. Isso encheu-me de um sentimento que o julgamento, para mim, em termos práticos, não tem nenhuma importância, digamos assim. Porque eu não vivo a pensar nele. Eu sei que o meu advogado de defesa é brilhante, vai conseguir defender-me bem e vai conseguir justificar os erros que eu cometi através do seu sangue, através do seu sacrifício e da sua morte. E, portanto, eu acho que nós, como cristãos, nos devemos centrar na maneira como vivemos, como nos relacionamos com o outro, e se aí, sim, estamos a viver de acordo com aquilo que é proposto por Deus para sermos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Eu concordando com tudo o que vocês disseram, e só aqui dizendo dois aspectos que eu acho que, reiterando um bocadinho, que é, efetivamente, este julgamento, este momento de juízo final, é um julgamento do ser humano, mas também é um julgamento de Deus. Porque numa primeira fase, Deus faz o julgamento no sentido de aceitar aqueles que o aceitaram, que reconheceram Cristo enquanto seu Salvador, que aceitaram a salvação pela graça, e efetivamente vai reconhecer isso, mas depois também se vai submeter ao juízo de todos, no sentido de verificar que o processo foi um processo transparente, justo, honesto, correto, e que não há nada a apontar a Deus relativamente. E é preciso nós vermos isto, quer dizer, e eu acho que esta lição deve ser vista nesta perspectiva. A segurança que nós temos neste processo de julgamento, que nos deixa descansados de que não será um Deus tirano a julgar ninguém. Será um Deus de amor, mas um Deus de justiça. E, efetivamente, esses dois padrões, essas duas características estarão lá,
Nós sabemos, como o Pedro disse, que temos a oportunidade, sabemos o caminho a fazer, sabemos o que temos para fazer para sermos salvos. Isso está dito. O nosso advogado já nos explicou tudo, digamos assim. Temos a garantia que podemos ser salvos se assim o quisermos. E só não o somos salvos se não o quisermos, efetivamente. E depois temos a garantia que se nós fizermos aquilo que Cristo nos diz, seguirmos o exemplo dele enquanto cristãos, se crescermos enquanto cristãos, que nós somos justificados e que o processo de julgamento nada temos a temer dele. Porque esse processo de julgamento é um processo de julgamento completamente, está definido, está estabelecido, é claro, é aos olhos de todo o universo, não vai haver a ponta de dúvida de que os salvos estarão bem salvos e que os condenados serão por sua opção que se deixaram condenar, apesar das hipóteses que temos. Efetivamente, esta lição não nos deve atormentar a nossa vida. O que nos deve atormentar a nossa vida, passo a expressão atormentar, mas deve ser: estou eu a fazer o que Deus me pede para fazer? Estou eu a seguir o caminho que é o caminho correto? Estou eu a deixar-me nesta vida, nesta terra, esquecer-me do que é verdadeiramente importante? Estou eu a ser um verdadeiro cristão? Porque se eu for um verdadeiro cristão, efetivamente o resto não tem que me preocupar. Porque a Bíblia diz-nos, e o que nós estudamos esta semana é que haverá um julgamento. Sim, senhora. Esse julgamento trará-me-á problemas? Não terei problemas com ele. Vai ser justo? Vai. Vai ser claro? Vai. E Deus, mais uma vez, se submete, apesar de ser um Deus criador, um Deus do universo, mais uma vez submete ao escrutínio, por amor, ao escrutínio de todo o universo, de toda a humanidade e de todo o universo. Basicamente é isso. Acho que é uma lição que nos desafia, é uma lição que nos traz esperança, porque temos que olhar para esta lição precisamente assim, com as lentes do amor de Deus, na certeza que vamos ter um julgamento justo, que vamos ter um advogado do melhor que há, e a única coisa que nós precisamos fazer é realmente aceitar o amor de Deus, porque com isso o resto vai desenrolando naturalmente. E chegando ao final da nossa lição, estamos a chegar a uma altura em que o amor, se calhar, é a época do ano em que se fala mais de amor, mais de onde as pessoas estão mais propícias a isso, à altura do Natal, e seria impossível acabarmos estas palavras cruzadas não desejando um bom Natal, não só a ti, Pedro, não só a ti, Mané, bem como a todos aqueles que nos ouvem e que nos acompanharam durante este ano. Por isso, em nome aqui das palavras cruzadas, desejamos a todos um bom Natal e que nos possam continuar a acompanhar. A vocês dois, espero-vos encontrar nas próximas palavras cruzadas para debatermos mais assuntos sobre o nosso Deus. Até lá, um bom Natal a todos. Bom Natal a todos.